que adorava brincar com madeira. Ele tinha habilidade inata para isso. Ele reconhecia o cheiro de cada tipo de tronco. Ele gostava de fazer pequenas esculturas, casinhas de madeira. A cidade onde ele morava não era uma cidade assim muito grande, mas tinha boas condições e boas escolas. Então o pai e a mãe, percebendo esse talento nato dele, quando ele entrou na adolescência, colocaram ele num bom curso de marcenaria. Quando ele entrou, ele tinha muita vontade, ele tinha planos, e os colegas dele também. À medida que ele foi estudando, eles trocavam. Então, um colega dizia: quando eu me formar, eu quero ir para outro país. Outro falava: eu não, eu quero ir para minha cidade, que eu não sou daqui, a minha cidade é pequenininha, eu vim estudar aqui. O outro falava: eu quero abrir uma loja. O outro: eu vou fazer uma oficina na minha casa. Ele também tinha muitos planos, mas ele tinha medo. E à medida que o tempo foi passando, embora ele tivesse planos, pareceu que o medo só aumentava. Então, quando ele se formou, cada um dos amigos foi para um lado, e ele ficou só com seu pai e sua mãe. Ele pensou em abrir uma loja, mas aí ele ia investir dinheiro, e se não desse certo, ele ficou com medo. Ele queria ir para outro país, mas ele ficou com medo de deixar o pai e a mãe. Ele queria pedir para o pai para abrir uma oficina em casa, mas ele ficou com medo. E inesperadamente ele perdeu seu pai. E aí ele ficou com medo danado de perder a sua mãe. Ele já não fazia mais nada. E meses depois, ele perdeu a mãe. O medo foi tomando conta dele. Ele não saía mais à noite de casa porque diziam que estava perigoso. E depois ele não saía mais de dia também, porque também falavam que estava perigoso, e ele estava com medo. E o medo foi tomando conta dele. E era um medo que ele não sabia dizer de que era. Mas era um medo. Chegou num ponto que ele não fazia mais nada. Um medo paralisava ele. E era um medo de tanta coisa, e era um medo de nada. E era um medo que era impossível viver assim. Então ele tomou uma decisão, ele iria se matar. Era a única maneira que ele ia ter de acabar com esse medo, porque era impossível viver desse jeito. Então ele calculou e fez os planos. Tinha perto da casa dele, a última vez que ele saiu, já tinha um tempo, ainda tinha uma canoa abandonada. Então ele ia sair aquela madrugada, ele ia ter aquela lagoa. Se a canoa tivesse ainda lá, ele ia pegar a canoa, ia trazer para casa, ia construir um caixão, ia se matar, ia acabar com esse medo. Naquela madrugada ele saiu, foi até a lagoa, e lá estava a velha canoa abandonada. Ele pegou aquela canoa, carregou para casa e trabalhou uma madrugada inteira. Quando amanheceu, ele estava com o corpo coberto de suor. Mas nenhum de vocês, nem eu, se não soubesse, um dia poderia dizer que aquilo tinha sido uma canoa. Quando amanheceu, ele estava diante de uma obra-prima de marcenaria. Era um caixão lindo, todo esculpido. Era uma obra-prima. Ele sentiu uma coisa que ele nunca tinha sentido. Ele olhou o seu trabalho e sentiu uma espécie de orgulho. Ele tinha se esquecido como era bom trabalhar com madeira. Ele não sabia que ele tinha essa capacidade. Ele se surpreendeu consigo mesmo. Ele ficou emocionado com o seu trabalho. E o coração dele estava tão cheio de uma coisa, de uma alegria, que ele não conseguia ficar dentro dele. Então ele tinha que sair de casa. E ele saiu, e era de manhã, e tinha um bar desses que vendem pão perto da casa dele. Ele entrou no bar, o
O dono do bar se surpreendeu. Ele não falou nada, foi para uma mesa no canto, pediu uma cerveja. E sozinho, ele brindou consigo mesmo. Aí ele voltou para casa. E ele estava tão cansado que ele mal sentou no sofá, ele dormiu. E quando ele acordou de novo, já era de noite. Ele tinha trabalhado a noite toda. Então ele não sabia bem o que fazer. Então ele saiu. Saiu e voltou com 3 pedaços de tronco. E começou a trabalhar a noite inteira. E novamente, quando amanheceu, ele estava diante de 3 pequenas obras-primas. Novamente aquela sensação boa de realização pessoal. De saber que é capaz de fazer algo, de transformar algo com as suas mãos, com o seu talento. Ele não cabia dentro de si, então ele saiu. E quando ele entrou no barzinho, foi demais para o dono do bar 2 dias a fio. Ele foi perguntar: você não saía mais de casa? O que foi? Ele falou: é que agora eu estou trabalhando de noite. Bebendo essa hora, é que eu trabalho a noite inteira e agora que eu vou para casa descansar. Você está fazendo o quê? Eu estou esculpindo umas peças. Ah, é? Oh, então não dorme agora de manhã não, porque antes do almoço eu vou lá. O dono do bar foi e levou um amigo. Das 3 peças, cada um comprou uma. Ele ficou com dinheiro e uma peça. Ele não sabia bem o que fazer. Então ele seguiu seu coração. Ele saiu de casa, comprou mais ferramentas e madeira. E desde esse dia, ele nunca mais deixou de trabalhar. Vinham pessoas de outras cidades para comprar o material dele. A casa dele virou uma oficina. Depois, ele comprou a casa do lado e fez uma loja. Esse homem casou, teve 2 filhos, que lhe deram 3 netos. Todos os dias, na sua oficina, no balcão da sua loja, para os filhos e para os netos, ele dizia a mesma coisa: eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu sou o homem mais feliz do mundo. E para os filhos e netos ele dizia assim: o segredo da minha felicidade, se vocês me respeitam, vocês vão cumprir o que eu vou pedir. Nunca mexam no quartinho lá na casa velha, como ele chamava a primeira casa. Aquele quartinho está trancado a cadeado. Lá dentro tem o segredo da minha felicidade. E se vocês me respeitam, vocês não vão mexer lá até o dia de eu morrer. Demorou muito para esse homem morrer. Ele teve uma vida feliz. E quando ele faleceu, o semblante dele era de uma pessoa serena, realizada. E foram as crianças os primeiros a lembrar os pais do que o avô falava, do segredo do quartinho. E quando os filhos foram lá com os netos e abriram a porta do quartinho, eles quebraram o cadeado. Lá dentro, um velho e lindo caixão. Então eles entenderam que o segredo da felicidade daquele homem, de cada um de nós, é hoje, no presente, em vida, enterrar os nossos medos. Eu gostaria que essa história ficasse guardada dentro do coração de cada um de vocês, assim como ela está guardada dentro do meu coração. E que vocês nunca percam a oportunidade do agora, de enterrar os seus medos, seguir adiante mais feliz, fazendo a felicidade das pessoas que você ama e que estão ao seu redor. Essa foi a história de um homem que tinha medo. Muito obrigado.